Salve pessoal, esse estudo é para a gente entender um pouquinho sobre os interesses dos Estados Unidos nessas nações, Irã, Venezuela, Cuba, tá? Aqui vocês vão entender um pouco da coisa. O Irã, ele tem um petróleo de uma qualidade muito boa, né, comparado ao tipo Brent, que é um petróleo com baixo enxofre, ideal para as refinarias complexas, é um petróleo mais fácil, né, de ser processado, né? Aí você tem todas as informações equivalentes a esse petróleo, que é um petróleo leve, considerado doce, né, por ser baixo em enxofre, ideal para refinarias complexas. Já o petróleo da Venezuela, ele é um petróleo pesado, né? Ele precisa de uma refinaria de ponta, né? Uma refinaria que vai ter muitos gastos para se construir essa refinaria. E os Estados Unidos, eles têm essas refinarias, tá? É um petróleo mais viscoso, mais pesado, né? Com difícil processamento, e também tem que se colocar solvente, né, para poder agregar valor de mercado. Mas a quantidade que a Venezuela tem é muito grande, tá? Então é um petróleo que os Estados Unidos têm essa capacidade para processar esses óleos mais densos, né? Eles já têm essas refinarias. Então já conseguiram a Venezuela. Agora, qual o interesse que tem em Cuba? É aqui, ó. Vamos lá. Cuba tem alguns recursos naturais, né? Primeiro, o petróleo em Cuba, em alto mar, pode ser explorado. Já é mais uma fonte de petróleo que os Estados Unidos pode ter. Por que a Cuba não explora? Porque Cuba sofreu 70 anos de embargo econômico dos Estados Unidos. Isso passa de presidente para presidente. Os embargos econômicos impedem de outras nações fazerem comércio com Cuba. Então, eles tiveram que procurar outras maneiras de sobrevivência. Então, não tem como construir refinarias ali para poder explorar todos os recursos que Cuba tem, tá? Então, é o quinto maior produtor mundial, né, de níquel, cobalto, tem agricultura baseada na cana-de-açúcar e no tabaco, né? O turismo lá é o que é mais crescente, porque é praticamente o que dá um up ali na economia, por conta dos lugares bonitos, né? As praias, paisagens naturais, cidades históricas. Aí que vai dar um exemplo. Então, os pontos turísticos são como o motor mais importante aqui, um motor importante para o PIB do país, já que sofre todos esses embargos econômicos, tá? Então, tem recursos com potencial para exploração em alto mar, né? E os Estados Unidos têm todo esse aparato. O problema é que você vai ver que os Estados Unidos vai se aproveitar de tudo isso, tá? Aqui mostra, né, também a indústria farmacêutica, a biotecnologia. Cuba é reconhecida pelo alto investimento em produção na saúde, ou seja, você tem pessoas lá com uma educação muito boa, que pode elevar um potencial de desenvolvimento aí de ciência, de medicina, né, a um potencial muito grande, tá? Inclusive, os Estados Unidos vai se aproveitar muito disso, né? Você vai ter uma economia interna e a gente não sabe se os Estados Unidos vai libertar Cuba dos embargos econômicos com o mundo, ou seja, Cuba fica a 185 quilômetros dos Estados Unidos, é praticamente aprisionada pelos Estados Unidos devido ao seu passado lá, né? Quando o presidente, quando o Fidel Castro lá não toma todas as empresas americanas que exploravam Cuba, e aí tem a história de Cuba que vocês vão entender, como que entra a figura do Fidel Castro, do Che Guevara, da população indignada com as explorações que tinha da máfia americana, né, que colocavam ali os seus cassinos, e explorava Cuba de todas as formas. Então esse ódio do Fidel Castro ter tomado todas as indústrias americanas e não deixado nada para eles foi o que aconteceu, esses embargos econômicos, tá? Então essa é a verdadeira história
daquele lugar, né? Por isso que sofre tantos embargos econômicos. Nenhum país faz comércio ali com Cuba, a não ser a Venezuela e tal. Os Estados Unidos não deixa, tá? Então a gente não sabe como vai ser o futuro da Venezuela, né? Da forma que estava, com a Venezuela fazendo o futuro de Cuba, a gente não sabe. O futuro da Venezuela já está na mão dos americanos. A gente não sabe como vai ser a situação da população da Venezuela, né? A curto, médio e longo prazo, assim também como é incerto o futuro de Cuba, né? Se Cuba vai ter as condições de ter acordos com o mundo todo, né? Acordos bilaterais, ou se vai ser limitado apenas aos Estados Unidos como uma colônia. Isso é uma coisa muito incerta, é a realidade dos fatos, a gente não sabe. Os Estados Unidos, depois que pega o osso, não quer largar mais. Essa é a realidade. Então, no momento, Cuba não tem para onde correr, né? É um país que está totalmente nas mãos dos americanos, pelo fato de os Estados Unidos ter bloqueado ali o petróleo que vinha lá da Venezuela para Cuba, tá? Então, a situação é que os Estados Unidos realmente está tomando todos esses territórios, e o que está segurando de vir para o Brasil é essa guerra para o Irã, porque ele já está apontando para o Brasil, né? Aí a coisa vai ficar estreita aqui para nós, já está apontando para cá. E as Forças Armadas brasileiras, a gente teve durante uma década aí 1 trilhão de investimento bélico, né? Teve alguns investimentos para que a gente pudesse pelo menos ter alguma condição aqui de proteger o nosso território. Não como uma grande potência, né? Mas, como o presidente falou, a gente vai ter que começar a se preocupar com a situação do Brasil em relação ao seu poderio de proteção aqui, de defesa das Forças Armadas. Isso aí é uma preocupação. Armas nuclear, o Brasil não vai desenvolver isso, né? Isso não daria um motivo para que atacassem aqui. Não tem condições, mas drones, né, aviação, isso tudo pode ser desenvolvido aqui, alguns mísseis, algumas coisas para proteção, para a defesa do nosso país. Isso sim pode ser feito e tem que realmente ser analisado. A nossa base de lançamento de Alcântara tem que ser fazer um trabalho muito legal ali, né, que tem muita coisa que o Brasil pode explorar ainda. Agora tem que acabar a corrupção na política. Enquanto os políticos lá estiverem jogando somente o jogo de interesse deles, a gente não consegue tirar nada do papel. Essa é a realidade. A gente está com problemas de pessoas envolvidas num banco. Problemas com um banco, cara, que mentiu para todo mundo, que praticamente muita gente sabia, mas ninguém falava nada, né? Porque político só fala quando precisa usar a sua carta na manga. Essa é a realidade. E muita gente ali vai ter que ser colocada na cadeia para que esse país aqui, muita gente ainda vai ter que ser presa para que esse país aqui possa se desenvolver.